Como deixar de ser boazinha? Eu tô aqui para te dizer por que é importante. Porque muitas doenças da psique, muitas tristezas, muitos conflitos, muita coisa que acontece na mente da mulher, na saúde física e emocional da mulher, tem a ver com ela ser boazinha demais. E eu quero falar com vocês a respeito disso. Gente, quando eu coloquei o tema, eu não tinha muita noção o quanto que era relevante para vocês, no sentido de que vocês precisam entender isso, porque eu já observo isso há um tempo, vejo isso muito no consultório, vejo isso nas mentorias que eu acompanho as mulheres, mas eu também não sabia que tem muitas mesmo. Até a mulher que acha que ela tá bem, vamos pensar fisicamente e emocionalmente falando, ela precisa aprender, ela precisa estar comigo aqui neste tema. Porque, pensa comigo, quando a gente é muito boazinha, a gente deixa de nos posicionar. E posicionamento não tem a ver com marketing só, não tem a ver com posicionamento em relação ao trabalho, em relação a uma empresa, não. Posicionamento tem a ver com todos os nossos papéis, tem a ver com a nossa vida, com a nossa vida. Então, hoje, você entender este caminho do ser boazinha demais e não se posicionar, e aí então ter um sofrimento, isso é muito importante você ter a clareza e aprender um pouco mais sobre isso. Então, hoje, nós vamos falar disso e você vai começar a rever alguns conceitos, porque eu vou mostrar para você que talvez tem conceitos que nós mesmos como mulheres, acabamos aceitando e quando a gente vê já tá aquela bola de neve e nós estamos em sofrimento. Então, rever os conceitos, isso vai acontecer muito, porque não é fácil, gente. Não é fácil ser boazinha demais e não conseguir se posicionar. Porque com tudo isso, a gente se sente muito mal. Sente mal a nível de ter até depressão, a nível de ficar frustrada, a nível de ficar cansada, a nível de literalmente desistir de realizar os nossos sonhos, de realizar o nosso propósito. Então não é fácil, é difícil. Então hoje eu vou falar para você exatamente isso. Exatamente isso. Então, pegue um papel e uma caneta para poder anotar. Eu vou contar para vocês um negócio assim, ó. A vida, ela é feita de não. Ela é feita de não e sim. Só que ela é feita muito mais de não. Olha o que eu vou ler aqui para você. Vou contar 10 coisas. Primeiro, não deseje. Você não terá outros deuses. Você terá um Deus só. 2. Não tenha ídolos. Adore somente a Deus. 3. Não fale de Deus de qualquer forma. 4. Honre seu pai e sua mãe. 5. Trabalhe e descanse. 6. Não mate ninguém. 7. Não adultere. 8. Não fale mal do próximo. Não faça um testemunho falso de ninguém. 9. Não roube. Não pegue nada que não é seu. 10. Não deseje. Não cobice a vida do outro. Gente, quem sabe o que eu acabei de falar aqui? Quem sabe o que eu acabei de falar aqui? Eu falei para vocês. Eu falei agora 8 não. 8 não e 2 sim. Quem sabe o que eu acabei de dizer? Eu acabei de dizer os 10 mandamentos. Você percebeu que dos 10 mandamentos, 8 está dizendo não, 8 está dizendo não, e só 2 está dizendo sim? A vida ela é feita muito mais de não do que sim. E isso não quer dizer que você vai ter muito não na sua vida. Isso quer dizer que para que você tenha posicionamento, você precisa dar muito mais não do que sim. Para que você possa viver aqui, você vai precisar dar muito mais não do que sim. Então, uma das coisas que vocês agora, nós juntas, vamos começar a rever os nossos conceitos é isso. Quem é uma mulher forte, decidida, amada, realizada na sexualidade? É uma mulher que ela
aprende a dizer o não. Para maltratar o outro, para se afastar do outro, para deixar o outro triste. Não, mas simplesmente para poder se posicionar e ser feliz. E conseguir viver uma vida de verdade, ser ela de verdade. Sem dores emocionais, sem depressão, sem frustração, sem medo de viver. Então, uma das coisas que você pode anotar aí é que a vida ela é feita de mais não do que sim. E isso já foi orientado para nós. Nós estamos lendo aqui 8 não, 8, e somente 2 sim. Somente 2 sim. Só que o não, ele precisa ser bem claro. Exemplo, quando você fala assim, sim, sim, não, não, que a Bíblia até ensina a gente sobre isso, em Mateus fala assim, sim, sim, não, não. Quando acontece isso, você está posicionada. Então, quando é sim, quando é não. Só que quando não tem posicionamento, o sim e o não fica todo confuso. E aí o outro não é necessariamente uma pessoa que você tem um relacionamento, não, seu companheiro. Mas pode ser o outro filho, pode ser mãe, pode ser amiga, pode ser sogra, pode ser alguém do seu trabalho, pode ser um ex-marido, pode ser nora, qualquer pessoa, o outro. Quando isso não está bem posicionado, vira uma bagunça. E aí o que acontece? As pessoas passam a não dar credibilidade ou a não levar em conta ou não dar crédito para aquilo que você está falando. Porque talvez te ganha no cansaço, ou talvez quando você fala não, a pessoa finge que não escutou e exige o sim de você. E o fato disso não estar bem posicionado vira uma bagunça. E quem é que sofre? Nós, mulheres. Por isso que o primeiro conceito é exatamente esse. A vida é feita muito mais de não do que sim. E nos 10 mandamentos já fala pra gente 8 não. E somente 2 sim. Quando nós vamos nos posicionar, nós vamos começar a nos posicionar como mulher, como uma mãe, como uma esposa, como uma profissional, como uma amiga, como uma nora, como uma cunhada, como uma filha, como uma mulher que desenvolve todos os papéis, nós vamos precisar falar mais não do que sim. Como fazer isso? Tem um caminho para fazer isso. Mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda é justamente que precisa falar mais não do que sim. E precisa também estar bem posicionado o sim e o não que você for falar. Combinado? Toda vez que você não consegue dizer não, isso pode paralisar o seu posicionamento como mulher na área que você está querendo melhorar. Se você não consegue dizer não, você vai, de repente, ficar paralisada naquela área. E aí você não vai conseguir desenvolver aquilo da melhor forma. O ser verdadeira e não mentir para as pessoas, para as mulheres e para você mesma é uma das coisas que eu mais peço e mais preciso. Então, quem chegou a primeira vez, seja verdadeira com você. Exemplo. Nossa, eu escutei que realmente eu não estou conseguindo dizer não e que eu posso estar em um sofrimento. Eu posso, de repente, deixar de viver o meu sonho. De repente, eu estou, na verdade, só vivenciando a vida dele. Parece que eu sou uma extensão daquela pessoa. Então, se isso é real, ou não só dele, mas pode ser de uma mãe, de um filho. Tem gente que para a vida toda. Tem gente que perde a identidade por causa de um filho, por causa de uma profissão e está em sofrimento, porque não consegue dizer não, que seja dentro do trabalho, que seja para os clientes. Então, se de repente você está sentindo isso dentro do seu coração, fique com foco, que eu vou começar a contar a minha história, de quando eu comecei a me posicionar. Mas quando eu comecei a minha carreira dentro da clínica, onde meu marido já tinha essa clínica há 10 anos, eu cheguei lá, eu não tinha nenhuma especialidade, eu não tinha nenhuma experiência, eu não sabia nada sobre gestão, nada sobre consultório, eu não sabia nada, praticamente nada. E eu ficava ali em sofrimento,
Então eu tinha uma sensação de que eu não era capaz, eu tinha uma sensação que ninguém estava me ajudando, eu tinha uma sensação que eu era a última a fazer as coisas, a descobrir das coisas. Eu tinha uma sensação que eu era excluída. Eu tinha todas essas sensações. Só que tinha 3 coisas que eu ficava gastando energia naquilo e eu deixava então, eu demorava para entrar na minha realidade e começar a me posicionar, porque eu ficava com o foco em 3 desejos, que era, primeiro, eu queria um reconhecimento. Então, naquela época, eu em sofrimento, eu queria ser reconhecida. E eu gastava minha energia em tentar ser reconhecida. E dessa forma, eu não fazia o meu posicionamento como uma médica ali, como uma sócia, uma empresária e como uma esposa também, que eu desenvolvia 3 papéis em um mesmo ambiente. Então, eu tinha essa necessidade de ser reconhecida e eu deixava de me posicionar. Eu gastava muita energia ali. Essa é a primeira coisa que acontecia comigo. Segunda, eu tinha uma necessidade de atenção. É tipo assim, é como se eu estivesse lá e eu quisesse que falasse assim, olha, tá vendo ela? Ela é a doutora Juliana, ela começou agora, ela tá aqui. É como se eu quisesse, sabe aquela Juliana de 7 anos, de 6 anos, que quer uma atenção? Era essa energia que eu gastava. Eu queria uma atenção. Então, era o segundo comportamento, segunda sensação que eu precisava naquele tempo e eu não conseguia me posicionar. E o terceiro era a aceitação. Eu queria que as pessoas me aceitassem hoje, daquele jeito. E essas 3 energias, a de reconhecimento, a atenção e a aceitação, me paralisava, me atrasava. Eu passei a demorar no meu posicionamento. Quando eu enxerguei isso, eu mudei. E aí foi quando começou o método todo do Eu Verdadeira e eu comecei a aplicar isso com as mulheres que estavam passando. Então essas 3 coisas de reconhecimento, atenção e aceitação é uma das coisas que a gente precisa olhar primeiro em relação a posicionamento. Quando eu não tive mais necessidade de ser aceita, de atenção e de ser reconhecida, eu comecei a me posicionar. Tem um caminho para isso? É claro que tem um caminho. Eu passei isso na pele, eu sei como é isso. Eu sei o que pode gerar em nós mulheres se de repente ninguém pegar na sua mão e tirar você daí, desse estado. Porque mesmo que eu estou dizendo para vocês, pode ser que amanhã ou daqui uma semana, isso na prática não seja tão simples assim. Eu já passei por isso. Mas se alguém pega na sua mão e tira você desse estado, para você se posicionar, a história muda. A história das mulheres muda. Então, isso era aquela minha visão. Eu me lembro que às vezes eu tinha pacientes novos, no começo da carreira, tinha paciente novo. Eu queria que me falassem, nossa, como você está crescendo, né? Seu consultório está aumentando o volume, né, de pacientes e tal. E eu ficava esperando isso. E, na verdade, eu não precisava esperar. Porque quem é que estava me dando esses pacientes era Deus. E ele estava me capacitando o suficiente para transformar a vida de alguém. E que isso ia ter como colheita. Mas eu ficava com aquela necessidade de alguém me reconhecer. E a atenção e a aceitação. Então, isso paralisa a gente. A gente gasta energia, gasta, cansa. O neurônio fica esgotado de tanto desejo dessas 3 situações. Se você não aceita, se você não é reconhecida, se você não tem atenção, isso gera uma ansiedade dentro de você. E aí você começa a fazer várias coisas, você começa a não dizer não. E aí tudo que pediam, tudo que pedem, você acaba fazendo. E aí você já não sabe mais quem é você e vira uma confusão. Gente, eu trato transtorno de ansiedade, depressão, pânico em mulheres todos os dias. Eu só atendo mulher. E isso que eu tô falando pra vocês é muito real. É muito real. Acontece que o remédio não vai mudar isso. Você precisa passar por um processo de alguém pegar na sua mão e organizar isso em você. Primeiro
Primeira situação. Vocês anotaram? Tem mulher, tem. Gente, às vezes você fala, não, aquela mulher não trabalha. Não, aquela mulher tá bem, tá feliz, o marido é rico, o marido dá tudo para ela. Gente, todas nós precisamos nos posicionar. Todas nós. E eu acredito que se você esconde um negócio desse de alguém, isso é muito ruim para você. Mas enfim. Agora eu quero conversar com vocês sobre outra coisa. Quem é a mulher boazinha? Sabe quem é a mulher boazinha? A mulher boazinha é aquela que não sabe dizer não. Primeira coisa, ela não sabe dizer não. A mulher boazinha, ela agrada todo mundo. Ela agrada a todos. Ela agrada desde a mãe dela até a amiga que trabalha com ela. A vizinha, até o ex-marido ou o filho, o marido. Ela agrada todo mundo. Essa é a mulher boazinha. A mulher boazinha, ela faz tudo para todos. Ela faz tudo para todo mundo. A mulher boazinha, sabe o que ela faz? E isso é muito forte, gente. Quando você muda essa história, você é feliz, seu companheiro é feliz, seus filhos são felizes, você se torna uma mulher de verdade, você se torna uma mulher verdadeira. Então, a mulher boazinha, ela não fala, sabe o quê? Os seus desejos. Ela não fala os seus desejos. A mulher boazinha, ela prioriza o sonho do outro. Olha isso. Vocês perceberam? A mulher boazinha, ela prioriza o sonho do outro. O sonho dela? Não. A mulher boazinha, ela sofre, sabe como? Calada. Ela é tão boazinha que ela sofre calada. A mulher que ela não fala os desejos dela. A mulher que ela prioriza o sonho do outro, que sofre calada. E pelo último, que ela aceita a opinião do outro sobre opinião do outro a respeito dela, ela pode ter muito sofrimento. E às vezes, gente, o sofrimento, ele tem o poder de matar a nossa identidade e a gente não tem nem força para pedir ajuda, nem força para fazer alguma coisa de diferente na nossa vida. E hoje à tarde eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? E eu fiquei pensando, assim, tá, vocês são, cara, gente, vocês sabem que eu sou verdadeira. Ó, deixa eu te falar, eu tenho uma carreira, eu tenho uma clínica, meu marido é médico, eu tenho uma filha, eu tô organizada financeiramente falando. Eu só atendo mulheres. Hoje eu já nem atendo mais homens, porque meus pacientes mulheres, eu acabo escolhendo elas. Graças a Deus, Deus me deu isso e tá tudo lindo, maravilhoso. Nesse sentido. Eu tenho problema? Tenho os problemas também, como nós somos iguais. Mas o fato de eu falar pra você, se você tá dessa forma, se você já não tem mais força, se essas dores suas já tá danificando a sua identidade, você acredita que daqui 3 anos, 1 ano, 6 meses, você ficar como você tá agora, você não vai aguentar, não vai ter mais, você nem consegue imaginar. De verdade, a única coisa que eu consigo fazer por você, ainda mais vocês que estão, muita gente fora de Cuiabá, é entrar no Eu Verdadeiro. Ah, tá tentando vender. Não, vocês não estão entendendo. Eu acabei de dizer, eu tenho uma independência financeira, tá tudo certo. É porque, verdadeiramente, se você vê a minha história do evento ao vivo, isso virou um chamado para mim. E se eu não faço isso todos os dias, não faz sentido. Porque não faz sentido, gente, nós estamos em 74 mulheres aqui, 70 e poucos. Não faz sentido eu ver mulheres em sofrimento, de verdade, e eu fingir que não tô vendo. Tipo, tá bom, você é médica, você sabe cuidar da mente da mulher, você tem o seu estudo, eu fiz teologia, você tem todo o seu estudo bíblico, você entende do físico da mulher, se tem queda de hormônio, se tem neurotransmissor alterado, você entende o comportamento e você olha e não ajuda. É simples assim que Deus fala comigo. Então, o fato de eu falar, se você tá assim, o que eu posso fazer de verdade é pegar na sua mão e te ajudar e fazer. Tem gente que passou pelo Eu Verdadeira comigo
e que tá abrindo negócio, que tá performando, que tá feliz, que tá amando, que tá transando, que tá dormindo, que tá saindo do remédio, que não toma remédio mais. Então, existe um jeito para isso, mas precisa decidir. Precisa decidir e fazer alguma coisa por você. Mas enfim, o que eu quero te dizer é que a mulher boazinha, ela não sabe dizer não, ela agrada a todos, ela faz tudo para todo mundo, ela não fala sobre os seus desejos, ela sonha o sonho do outro, ela sofre calada, ela aceita a opinião do outro a respeito da vida dela. E ela pode entrar em ansiedade, em pânico, em depressão, e ela pode ficar muito mal. E as pessoas não acreditarem mais nela. As pessoas deixarem de ser amiga. As pessoas começarem a humilhar mais ainda. Ela sentir mais dor, se sentir sozinha, se sentir rejeitada. Gente, é muito difícil. Eu sei como é isso. Eu recebo mulheres carregadas. Você quer carregada? Carregada assim, ó, pelos braços? Por familiares, por marido, por filha. Essa semana eu recebi 2, carregada pela filha. E aí, tem uma diferença do que é mulher boazinha e do que é mulher amorosa. Se você não é boazinha, você não pode ser boazinha, você precisa ser amorosa, já que você tá ali fazendo aquelas coisas por amor. Porque, gente, fala se não é verdade. Eu vou falar um negócio pra você. Não é verdade que a gente acaba aceitando tudo isso que eu falei por amor? E aí você pega e fala, olha, eu larguei tudo, eu deixei tudo porque eu queria cuidar dos filhos, porque eu queria ficar em casa, por causa do marido não sei o quê, por causa da sogra não sei o que lá, por causa da minha mãe não sei do que. A gente não acaba fazendo isso por amor, muitas das vezes. Só que você não precisa sair do amor. Você pode ser uma mulher amorosa. Você pode ser uma mulher amorosa. Sabe quem é essa mulher? A mulher amorosa, a mulher verdadeiramente amorosa, que é uma das coisas que a gente aprende no Eu Verdadeira. A mulher amada é a mulher que ama a si mesma, e aí então ela é capaz de amar o outro, ela ama o que faz, e ela, por amor, ela reconhece os seus limites e as suas fraquezas. Esses dias eu conversei com uma mulher e ela falou assim pra mim, eu tô esgotada com os serviços da casa, com os serviços domésticos, eu tô esgotada com o meu serviço, que eu tô fazendo home office, eu tô esgotada com a criação dos meus filhos. Ela tava muito mal. 3 horas da manhã, entrou em contato comigo, sem dormir. Muito mal, muito mal. Ela não reconhece, por amor, as suas fraquezas e os seus limites. Então, a mulher amorosa, ela se ama, ela ama o que faz, e com amor ela reconhece as fraquezas e os limites que ela tem. Quando você entra nessa bola de neve e fica ali, parece que você tá tão cega e que você não acredita, você passa até não acreditar no que as pessoas estão dizendo. Você passa a não ter força para sair desse estado, desse buraco, desse nado na praia e não saio deste lugar e parece que eu tô só afundando, tipo areia movediça. Só que se você não acredita no que, teoricamente, por exemplo, do que eu tô te falando, eu não sei em quem que você vai acreditar, sinceramente. Se eu que conheço mulher, eu atendi mais de 3.500 mulheres. Eu atendo todos os dias. Gente, eu conheço tanto mulher que em 2020 eu decidi não atender homem. Eu não atendo homem. Se um homem ligar lá na clínica hoje, eu não atendo, eu só atendo mulher. Eu tô finalizando os meus pacientes homens que estão comigo há 6 anos, mas eu não atendo mais homem. Porque eu sou expert em atender mulher. Eu sei qual é a necessidade. A mulher tem uma necessidade de ser cuidada e de se sentir segura. E quando isso não acontece, gera muitos problemas, muitas confusões. E estar ali naquela dor e ficar sozinha é muito difícil. É muito difícil. Então a mulher, quando ela é boazinha demais, sabe o que ela faz? Ela não dá espaço para identidade, para personalidade dela. Ela é tão boazinha que ela não dá espaço para a personalidade dela, de tão boazinha que ela é. E aí, por exemplo, uma traição, a mulher aceita,
Só que ela fica em sofrimento. Porque aceitar que foi traída sem curar a dor da traição, que dói pra burro e que dá depressão. Eu tô aqui como médica que estudo saúde mental, que tô na área da psiquiatria, para te dizer que depressão, que traição pode te dar depressão. Muitas das vezes porque é boazinha, aceitou, mas não curou isso. E não é que você não pode ressignificar, perdoar e organizar e dar uma chance. Não tô dizendo isso, muito pelo contrário, eu sou a favor da família. Eu tô te dizendo que se você ficar nessa dor sem passar num processo com alguém que pode te ensinar, você pode cair numa depressão. E às vezes você tá vivendo anos e anos com depressão, com pânico, e não é curado. E aí pega só remédio, renova a receita. O que é bem comum nessa mulher boazinha é ela não vive a individualidade dela, porque ela tá dentro de um relacionamento. Então, não perder a sua individualidade e mesmo tendo uma unidade dentro do relacionamento, isso é um dos maiores poderes que vocês que passam pelo eu verdadeira vão conseguir. Vocês têm noção do que é ter a sua individualidade, é ter sua vida, mesmo na unidade com alguém? Isso é tão poderoso que você passa a ser uma mulher de verdade. Por isso que tem o nome eu verdadeira. É exatamente isso. Agora, quando você tá ali aceitando, meninas, quando você tá ali aceitando ser boazinha e aceitando a imposição do companheiro ou de alguém da sua família, quando você tá aceitando a viver o sonho do outro, quando você tá se deixando em segundo, em terceiro lugar, exemplo, você já viu aquelas mulheres que falam assim, eu programei essa semana para comer tudo saudável, eu comprei as frutas, verduras, mas o meu marido, ele quer muito comer carne e comer lasanha. E ela deixa de fazer. Você já viu? Você já percebeu aquela mulher que fala assim, nossa, meu sonho era ir para Recife. Queria muito ir para Recife. Só que aí é o marido ou os filhos, a sogra, sei lá quem, não tem pavor de ir para Recife por causa de tubarão. E não vai nunca para Recife. Vai para Fortaleza, vai para Camboriú, vai para Natal, vai para São Paulo, Rio de Janeiro, menos para Recife. Ela deixa de colocar o sonho dela nas coisas simples, gente. Isso é simples. Mas você imagine um sonho. Você imagina coisas mais profundas do que isso. Você imagina uma mulher que ela sonha em ter uma carreira. Imagina uma mulher que ela sonha em abrir um próprio negócio. Imagine uma mulher que ela sonha em viajar para fora do Brasil e o marido ou alguém da família dela não tem pavor de viajar para fora do Brasil. Tudo isso parece ser pequeno, mas não é. Porque quando você tá com 30, vai. Aí você bate no 40, o negócio começa a ficar estranho. Aí você bate no 50, aí você começa a sentir. Aí quando você bate com 58 anos, como eu recebi há 10 dias atrás uma mulher, essa mulher já vem com depressão. Já vem saindo de uma depressão, já vem entrando numa depressão porque saiu de uma depressão há 4 anos atrás. E isso passa a ter depressões repetidas. Tanto é que na psiquiatria a gente sabe sim, quem teve depressão hoje, daqui 5 anos pode ter novamente. Você sabe por quê? Porque não corrigiu tudo isso que eu tô falando pra vocês. Porque não passou a ser viver de verdade. Não tem o eu verdadeira dentro dela. Ela não é forte, ela não é decidida, ela não é amada, ela não é realizada. E provavelmente vai aguentar 5 anos, vai cair de novo, gente. É triste, mas é real. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu fui num congresso de psiquiatria e estavam falando justamente disso. E aí estavam querendo uma classe nova que durasse mais, como receptor de neurotransmissor, enfim, coisa de fisiologia de medicação. E aí tinha uma classe, uma parte das pessoas que diziam, não, se ela organizar, fazer terapia, não sei o que, consegue. Aí tinha outra parte que falou, não consegue. Pode fazer terapia que for, não consegue. Sabe qual é a minha conclusão? A minha conclusão, e eu não sou contra terapia jamais. Até porque eu tenho muitas pacientes minhas que fazem terapia. Mas eu acredito que você precisa de uma fórmula, um jeito para alinhar.
E na vida tudo é assim. Se você quer ter o cabelo loiro, tipo com luzes, não sei o quê, tem que ter uma técnica, uma forma, um jeito para fazer isso. Ah, se você quer emagrecer, pode ter médico, você pode ter nutricionista, você pode ter uma dieta, mas tem que ter, sabe, um passo a passo, uma linha para você emagrecer. E na saúde mental é a mesma coisa. Você tem que ter um passo a passo, você tem que ter um caminho para você alinhar sua mente. É bem simples. Por falar em emagrecimento, quem compra o Eu Verdadeira ganha... Gente, vocês têm noção que quem compra o Eu Verdadeira, quem entra na mentoria ganha um programa de emagrecimento com 2 nutricionistas, as minhas 2 nutricionistas. É praticamente, tipo, eu coloquei porque eu sei que muitas mulheres precisam. E elas vão dar aula sobre, e vai dar aula sobre emagrecimento, sobre desintoxicação, sobre atividade física, nutrição esportiva e nutrição afrodisíaca, que eu acredito que vocês não conhecem. Nutrição afrodisíaca. Vai dar planos de alimentação, vai dar e-book. Nossa, enfim, por que eu coloquei? Primeiro, porque elas são todas são minhas nutricionistas da minha clínica. Eu sei que vocês, né, quem não precisa. E aí eu dei pra vocês. Mas é bônus, na verdade, do Eu Verdadeiro, tá bom? E quando você tá ali naquele sofrimento, você pergunta assim, o que é que eu tô sentindo? Eu me lembro no começo da minha carreira, o que é que eu tava sentindo? O que eu tava sentindo? Dentro de mim, o que eu tava sentindo? Quando eu não conseguia me posicionar como profissional, o que eu tava sentindo? Quando eu não conseguia me posicionar como empresária, como mãe, como esposa, como mulher, como uma pessoa, como alguém que só queria dar uma sugestão, que só queria falar que eu não tô bem, que eu tô sofrendo. O que na verdade eu estava sentindo lá dentro? O que eu estava sentindo lá dentro? E nós temos emoções como tristeza, humilhação, cansaço, desvalorização, cobranças, incapacidade, fracasso, medo, não merecer, a gente acha que a gente não merece aquilo, a gente acha que está sendo enganada, a gente se sente presa. Tudo isso a gente fica sentindo dentro de nós. Tudo isso fica dentro de nós. Mas tudo isso que está dentro de você são emoções. E que isso não define a pessoa que você é. Você estar triste, se sentir humilhada, se sentir presa, se sentir usada, se sentir fracassada, se sentir enganada, sentir que é ultrapassada, sentir que não é valorizada, não é reconhecida, que não tem a atenção, isso não define a pessoa que você é. E você não precisa ficar assim pro resto da sua vida. Você não precisa sofrer calada pro resto da vida. E aí você pode estar falando, doutor Juliano, mas você não conhece minha história, porque meu marido não sei o quê, porque eu fui enganada não sei aonde, porque eu fui traída não sei o quê, porque já passou, eu tô com 50 anos, já tô com 40 anos, já não tenho mais jeito, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar o Eu Verdadeira, eu queria muito, mas eu dependo não sei de quem e tal. Gente, eu entendo tudo isso, mas eu estou te dizendo que sempre vai ter que ter um primeiro passo. Eu tô te dizendo que sempre terá que ter um sofrimento ou para que você mude a tua história. Mas sofrer onde já está e continuar sofrendo é loucura. Porque a sensação é que ou você fica ali sofrendo e você pode ficar muito pior, ou você faz um comportamento, uma decisão para mudar a vida. Ah, pode ser que você vai sofrer para fazer aquele comportamento, aquela decisão? Pode ser que sim, mas você vai mudar a sua vida. E estar dessa forma é uma oportunidade para você poder construir uma vida de verdade. Porque quem aqui deseja, quem aqui olha e fala assim, nossa, eu queria ser uma mulher forte, decidida, amada e realizada na sexualidade. Quem aqui deseja, olha só, sabe o que é ser forte? É você entender onde está a sua força, em qual momento você vai aplicar, qual momento você não vai aplicar, como economizar a sua energia, o que você é capaz de fazer e o que você não é capaz de fazer. É você reconhecer a tua força e todo o teu passado, e por esse motivo você está aqui até hoje, é você entender que aquilo que você tem hoje, e não importa o quanto é de dor, você é forte o suficiente para poder organizar essa dor e ter então uma cura dessa própria dor. Isso é ser forte. É você entender que você é dependente de Deus e não daquele que te humilha, daquela que te humilha ou daqueles que te humilham. Porque, gente, a pessoa que te traiu não é a pessoa que vai te curar. Muitas vezes a gente está
necessitando de uma força, de uma cura daquele que nos traiu, daquele que nos feriu. Eu já vi mulheres que brigaram com outras mulheres, uma falou mal da outra, uma roubou a outra, confusão. E que as duas caíram na cama. E eu fui cuidar das duas, pensa. Mas uma querendo a cura a partir da outra. É impossível isso. É levantar e entendendo que ela é forte e ela é amada. Começar a fazer o dela para ela poder se sentir realizada. Essa mulher, e que é eu, é você, todas nós queremos isso, decisão, ser uma mulher decidida é praticamente resolver algo, decidir algo sem medo, sem ter medo das consequências, porque você fez a melhor decisão. É decidir, é criar, é fazer algo com decisão, sem achar que tá errando, sem se sentir inferior a outra pessoa, mas simplesmente porque você tá fazendo aquilo que você veio fazer aqui. A mulher amada, ela sabe que mesmo, hoje eu tava andando de bicicleta com meu marido, meu marido e minha filha, e eu falei assim, amor, sabe o que é uma mulher amada? Mulher amada é a que sabe que ela é mãe, e ela já é mãe, isso não vai mudar a história dela. Já nasceu o filho dentro dela. E que quando ela vai para São Paulo fazer um curso, ou quando ela vai ficar uma semana na casa da mãe dela em outra cidade, ou quando ela simplesmente, aquele dia, ela teve que trabalhar bastante, mas no outro dia ela teve que cuidar dos filhos, ou naquele dia ela não pôde fazer a janta, mas no outro dia ela fez o almoço, ela não desconfigura e ela não acha que ela não é uma mãe que está educando bem os filhos e que ela, então, não fica com essa culpa de ausência. O que eu quero dizer para vocês é que ser amada, ser decidida e ser forte é tudo aquilo que nós precisamos como mulheres. Eu vou finalizar para você e eu vou te pedir mais uma coisa. Você não pode mentir para você mesmo. Você não pode mentir para você mesmo. Eu me lembro que quando eu fiz minha primeira especialização, que foi de medicina integrativa, de ortomolecular, de cuidar como um todo das pessoas, dos pacientes, eu me lembro que eu pagava R$ 2.500 por mês desse curso, mais passagem, mais hospedagem, mais várias coisas. Dava, sei lá, uns 5 mil por mês. E eu não tinha esse dinheiro. Mas eu acreditei que o fato de eu estar um mês ali ia mudar minha vida e eu ia crescer no meu consultório e ia pagar a minha especialização. Olha a ousadia da decisão, porque era aquilo que eu queria. Eu sei que tem mulheres vendendo maquiagem, vendendo suplementos, vendendo serviço para comprar o Eu Verdadeira. Eu quero falar para você que vai ficar 24 horas aberto, mas se você tiver essa decisão, eu vou pegar na sua mão e eu me comprometo com você. Porque é chamado, gente, é chamado. Você vai se tornar forte, amada, decidida, realizada, aonde você quiser. Quero despedir, porque quando a gente estiver juntas, eu vou conhecer a tua história.